A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Olha, de manhã nós falamos um pouquinho sobre Eutico, Atos capítulo 20 de Atos. Não é para abrir lá, né? Nós vamos abrir em outro texto. Eu vinha para pregar, né? Eu dei porque eu gosto de mudar algumas coisas, principalmente à noite, mas eu vou para um outro texto hoje à noite, até porque agora à tarde meu coração se sentiu inclinado para esse texto e eu quero tomar um pouco uso dele. Mas de manhã falamos um pouquinho sobre Eutico. Eutico foi aquele jovem que se assentou na janela quando Paulo pregava e caiu da janela e, exatamente, morreu. Entendeu? Então, se assentou onde não devia, e nós brincamos um pouquinho aqui, dizendo que geralmente quem senta no fundão são os maus alunos. Não estou dizendo que você é um mau crente porque você senta no fundão, mas geralmente quem senta no fundão, entendeu, turma do fundo? Entendeu aí, gente? Então vamos mudar de vez em quando. Então foi bom demais. Mas hoje à noite, vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, texto que eu já li tantas vezes, tive esse privilégio. Eu quero dedicar um pouco do nosso tempo hoje às palavras de Jeremias. Então, capítulo 29 do livro de Jeremias. E você podia dizer assim, aleluia, 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 Deus está nesse lugar, coisa boa. E se não for por ele, nós não estaríamos aqui não, gente. Eu sei que você é bacana, você é jóia, mas eu nem ia perder meu tempo com você não, cara. Entendeu? Nós ia fazer outras coisas. Mas o Senhor nos une numa graça, no amor, e a gente, toda semana a gente se vê. Que coisa internacional, não é não? Jean, toda semana a gente se vê aqui. Como é que a gente conhece esse negócio, né? Porque, cara, não dá para dizer que você é bonito não, cara. É Jesus na sua vida, entendeu? Mas você pode dizer o mesmo para mim, que eu aceito essa palavra também. Mas Jesus faz assim com a gente. Olha o pastor Fernando, olha lá, olha o perfil. Só Jesus na conta. Vai ser abençoado. Não vou dizer que você é lindo, que eu vou pecar. Mas ser abençoado eu posso dizer. Pronto. Muito bem. Jeremias, capítulo 29. Deixa aberto aqui, olha. Eu não sei com relação a você. Eu penso que todos nós, em determinado momento de nossa vida, nós recebemos uma carta. Hoje, as cartas que são em tempo de moda, elas são enviadas via iPad, via correio eletrônico, SMS, aquela coisa toda. Então, caiu um pouco de moda aquela época em que você recebia aquela carta que vinha pelo correio, ou até aquela cartinha que alguém entregava para você, né, em casa, o pai escrevia, enfim. Eu me lembro da primeira carta que eu recebi, e foi durante a minha época de escola, quando, na minha formação, durante uma aula, eu não me recordo quem era a professora, eu penso que era de português, que era mais difícil que tinha, Dona Mafalda, pegava no pé até, então não dá para esquecer quem é ruim. Mas era ruim porque queria que aprendesse, então eu tenho alta consideração por ela. Mas o fato é que naquele dia eu recebi uma cartinha, e eu fiquei um pouco implicado, porque aquela carta chegou na minha mão, um garoto trouxe aquela carta, eu fiquei assim que deve ser, e os meninos começaram a rir, as meninas a rir, e eu fiquei, e agora, o que esses bacanas querem? E aí, quando eu abri a cartinha, lá estava escrito assim, você quer namorar comigo? E tinha um quadrinho sim, e um quadrinho não, e eu precisava responder a carta, entendeu? Que eu ia, não vou contar o que eu respondi, entendeu? Você é curioso demais, mas eu fico imaginando, se você já não recebeu uma carta assim, quando você foi menino ou menina, se algum abusado não teve essa intenção assim de ganhar você, agarrar você, e aí mandou aquela carta, quer namorar comigo? E você, assanhadinha que era, respondeu, quero sim, e agora? No recreio a gente conversa melhor. Então eu recebi aquela carta. Mas como já vos disse, eu não posso revelar o segredo de como foi meu início amoroso nessa vida, entendeu? Então, recebi. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia nós encontramos várias cartas. Por exemplo, nós temos as cartas que Paulo escreveu às igrejas.
Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são cartas que o apóstolo endereçou às igrejas. E dentro do livro de Jeremias, nós encontramos uma carta escrita pelo profeta numa hora de muita necessidade. Para que você tenha ideia do que estava acontecendo, a nação de Israel havia escolhido caminhos que não agradavam ao Senhor. E por conta de suas escolhas, Deus então permitiu que o seu povo, o povo que ele tanto amava, que esse povo fosse entregue às mãos de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei veio, sitiou a cidade amada e conquistou Jerusalém. E ao conquistar Jerusalém, levou para a Babilônia o povo que tanto amava, que era o povo do Senhor. Se você ler o livro de Daniel, você vai encontrar exatamente esse relato. Porque Daniel, como Jeremias, Ezequiel, são profetas contemporâneos. Jeremias era um profeta mais velho. E é dentro dessa época que surge o período que a Bíblia descreve como o período do cativeiro. Período de ausência de liberdade. Período de purificação, de trato de Deus com o seu povo. Então, a nação de Israel atravessava um período difícil, um período de perdas terríveis, de escravidão, de dor, de tristeza. E é claro que quando surge a dor, a perda, surge as dificuldades, dentro do coração do ser humano, também vem as suas perguntas e as suas interrogações. Nós geralmente fazemos afirmações e pensamos em nossa alma se Deus de fato se importa ou está se importando com aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Alguns dizem, como pode esse Deus me amar tanto e permitir que a minha vida atravesse por um vale que eu descreveria como o vale que Davi mencionou, o vale da sombra da morte. É um tanto contraditório falar que Deus ama e permitir a luta, o sofrimento. Se você observar o capítulo 29, lá no versículo 7, você vai encontrar Deus afirmando que aquela situação, aquele período de luta, que o cativeiro pelo qual a nação de Israel estava atravessando, era por obra dele, por obra do Senhor. Deus não só havia permitido, como havia conduzido o seu povo para dentro daquela situação. O texto diz, olha, procurai a paz da cidade, uma versão diz assim, lugar para onde eu vos levei, vos transportei. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, não há o que vocês possam fazer. Essa é uma medida exclusiva que cabe à minha pessoa. Decidir dessa forma. E não há o que se possa fazer. Nós ficamos questionando em nossa alma, como pode um Deus tão amoroso permitir que o povo que Ele ama passe por um período tão duro como esse? E a resposta, ela é muito simples. Deus permitiu, porque a nação de Israel, por maior ou por mais que ela tenha sido avisada do seu pecado, dos seus erros, Deus tentando tratar das mais diversas formas, o povo não aceitou, não aceitava. E como medida extrema e eficaz, Deus tratou do seu povo desta forma, de maneira que a idolatria que dominava a adoração daquele povo foi totalmente extinta após o cativeiro. Esse povo nunca mais se curvou a deuses estranhos, aquela idolatria que tinha e que regia o seu cotidiano, passando tão somente a reconhecer ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. Era uma medida de contenção, de tratamento, de cura na alma, no mais profundo daquele povo.
No entanto, quando estamos passando pelo processo da restauração, da cura, da conversão, da crise, invariavelmente nós precisamos ouvir a voz do Senhor e qual é a sua verdadeira intenção. Então essa carta, nessa hora de dificuldade, Deus orienta Jeremias para que ele endereçasse essa carta a esse povo. E você vê o amor cuidadoso do Senhor, a preocupação de Deus com o seu povo. Você observa logo no início do versículo 1, essa expressão: este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos, líderes, que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, nesse curto texto, você vê que todas as classes de Israel estavam envolvidas dentro daquele planejamento divino. Ninguém escapou, absolutamente. Deus estava tratando com todos e usando a mão forte e pesada de um rei ímpio chamado Nabucodonosor. Foi esse o clamor de Abacuque mais tarde, quando disse ao Senhor: como é que pode um povo pior do que nós ser colocado sobre a nossa alma? E o Senhor respondeu ao clamor do profeta: eis que faço algo tão extraordinário nesses dias, que vós não entendereis. E é dentro dessa carta, desse período tão difícil, que nós encontramos princípios que nos encantam, que mexem com a nossa alma, mas que também dizem respeito a uma direção que Deus estava dando ao seu povo. E é claro que Deus traz aqui hoje à noite para orientar o seu coração, para dar uma direção à sua vida. Você que atravessa por períodos sombrios, períodos de muita dificuldade em sua vida. Veja que, em primeiro lugar, Deus chama a atenção ao seu povo para um princípio que se encontra no versículo 5 do capítulo 29, quando o profeta escreve e diz a respeito daquilo que Deus queria que o povo fizesse em tempos de dificuldade, em tempos de crise, em tempos de dor. O Senhor diz: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos, muitas filhas, e escolhei esposas para vossos filhos, dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Não é interessante Deus falar a um povo que estava num período de baixa, com autoestima sofrida, enfrentando uma série de situações? Deus mandar uma carta e dizer a esse povo: olha, eu sei que o momento é difícil, eu é que conduzi vocês a esse lugar, mas eu quero que vocês tenham um procedimento. Vocês têm que entender que, apesar da luta estar acontecendo, vocês não podem parar de avançar. A vida precisa prosseguir. A vida tem que continuar. Você podia dizer para quem está pertinho de você: a sua vida precisa continuar, meu irmão. A sua vida tem que prosseguir. Você tem que avançar. Você tem que dar mais um passo. Você tem que fazer com que a sua vida seja produtiva. Ora, é interessante você ver nesse texto, pelo menos do versículo 5, versículo 6, Deus falando de prosseguimento, mas estabelecendo um padrão. Porque Deus não queria um avanço de qualquer forma. Deus fala, por exemplo: casem-se, gerem filhos e filhas. Deus estava falando que, embora fosse época de cativeiro, de perda, de prisão, que ele não aceitaria uma vida promíscua, ele não aceitaria uma vida impura, ele não aceitaria uma vida abaixo de um padrão que o agradasse. Isso nos leva ao pensamento e à compreensão que não há justificativas para cada um de nós, minha pessoa ou a vossa, para nós justificarmos o pecado por conta de uma crise que estamos passando ou atravessando.
Os filhos de Deus, ainda que atravessem períodos complicados em sua vida, o estilo, aquilo que Deus exige de nós, é um padrão altíssimo. Se você é nobre, se você é um príncipe do Senhor, então Deus espera que você tenha uma vida à altura da realeza do nosso Deus. E você podia dizer aleluia hoje à noite. Tempo de dificuldade, mas quando é que um tempo de dificuldade foi aceito pelo Senhor para que nós tivéssemos uma vida improdutiva? Você já ouviu em algum lugar esse tipo de situação na Bíblia? Deus dizendo assim: quando você atravessar uma dificuldade, uma luta, você pode ser improdutivo. Olha, meu irmão, se você vai ser improdutivo, então você vai ser cortado e vai ser lançado no fogo, porque é assim que a Bíblia ensina. Por certo está em João capítulo 15. Devemos lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, que quando estava atrás das prisões, ele escreveu uma carta a Filemon, para tratar de um escravo fugitivo de Filemon, que havia fugido e ido para Roma. Então, Onésimo era um escravo fugitivo, e Filemão era o seu dono. Onésimo se fez detestável, era passivo de punição e foi para Roma. Lá em Roma, Onésimo se encontrou com Paulo, que estava na prisão, e Paulo ganhou Onésimo. E agora Paulo escreve a carta a Filemão dizendo: receba em amor Onésimo, filho que eu gerei nas minhas prisões. Recebam em louvor. E se te quiser pagar alguma conta, põe na minha conta, para não dizer que tu mesmo deve a mim, pelo muito que te fiz. Gente que gera, gente que avança, gente que não vive justificando, abaixa na alma a vida improdutiva por conta da crise. A vida tem que prosseguir. E é interessante você ver o apelo do Senhor, Deus dizendo: olha, mesmo em tempos de crise, você pode ter uma vida produtiva. Mesmo em tempo de crise, a sua vida pode ser um sucesso. Mesmo em tempo de crise, você pode avançar. Mesmo em tempo de aperto e tratamento, você pode brilhar em meio à luta e dar fruto. Que coisa gloriosa quando o fruto vem na hora do trato, quando o fruto aparece na hora da luta, quando o fruto ele surge em meio às nossas cadeias. Ouse e queira ao Senhor, e você decida gerar Onésimo mesmo em tempos de dificuldade em sua vida, e mandar uma carta para quem quer que seja, ou ao coração do Pai em suas orações: aqui está Onésimo, aquele que eu gerei através das minhas prisões. Há um segundo pensamento que muito me impressiona. Você vai encontrar no versículo 7, já lemos aqui hoje. O texto diz: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei. Orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Há uma versão aí que diz: procurai a paz da cidade. Não é interessante Deus falar: olha, eu estou levando vocês para a Babilônia. A Babilônia arrasou com a sua terra, conquistou o que vocês tinham de melhor. Vocês são escravos desse povo agora. Agora entendam, o vosso problema não é com eles, fui eu que determinei. Assunto encerrado. Procurem a paz. Não é tempo de desenvolver um comportamento de hostilidade. Não é tempo de você procurar ter uma vida de levante aonde quer que seja. É tempo de você favorecer a cura. É tempo de você buscar o caminho da prosperidade, o caminho da paz, o caminho da bênção. Favoreça a cura aonde eu te plantei. Às vezes, irmãos, estamos atravessando por períodos tão difíceis em nossa vida. Lutas tão imensas, que nós começamos a desenvolver um comportamento de hostilidade. Mas hostilidade em cima de hostilidade gera o quê? Gera guerra, gera confusão, gera crise, gera problema. Você precisa ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele te pede. E se Ele pedir ao seu coração: meu filho, é tempo de você orar pela paz
da cidade, orar em favor dela. Ore por aqueles que estão te cutucando, ore por aqueles que estão fustigando a sua alma, ore por eles para que eles sejam abençoados, porque quando forem abençoados, a bênção acontecerá na sua própria vida. Às vezes você fica implicando com o marido, com a esposa, com o filho, e não semeia uma palavra boa, não semeia uma carta de esperança, não semeia um abraço, é tudo no fósseis, é tudo na força. Na força não funciona, é pelo Espírito do Senhor. É por isso que você precisa levar a sua história e o seu problema aos pés do Mestre em oração. O Senhor disse: essa cidade que você não tolera, onde eu te coloquei, a ordem é: orai por ela. Então você podia olhar para quem está pertinho de você, você podia orar, pelo menos isso. Diga, você podia pelo menos orar, em vez de ficar brigando, em vez de ficar fazendo levante, em vez de ficar atormentando, em vez de ficar apertando, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar dando de ombros, em vez de ficar entrando numa disposição contrária, fazendo fusquinha, fazendo aí briguinha, beicinho, dando de ombro, fazendo guerra de nervo. Deus disse: orai pela cidade. Orai por ela. Será que, meus irmãos, existe alguma época em nossa vida em que oração não é devida? Nós só oramos quando a época é de colheita e colheita boa? O culto que prestamos ao Senhor é só quando nós estamos aqui, levantamos as nossas mãos e é bom demais? Porque a palavra culto significa no inglês serviço de adoração. Nós adoramos e prestamos serviço em todo o tempo. Um dos cultos que mais apreço traz ao meu coração é quando Paulo e Silas estavam atrás das grades cantando louvores ao Senhor. Lá em Filipos, machucados, magoados, questionados, mas adorando, cultuando a Deus, favorecendo a cura. Não havia hostilidade na alma, tinham acabado de apanhar, tinham acabado de ser questionados, tinham acabado, isso no exercício da missão, do trabalho. Podiam se tornar revoltosos, podiam se tornar questionadores da graça, mas lá está Paulo e Silas num culto extraordinário. Não é no culto da conveniência, não é o culto das pessoas bonitas, cheirosas, onde tudo flui com naturalidade. Era o culto do calabouço, era o culto da prisão, era o culto das feridas. Mas lá em meio àquela situação difícil, Paulo e Silas estavam cantando louvores ao Senhor, e Deus foi recebendo glória, e as prisões não suportaram a adoração, e logo se romperam em liberdade para a vida daqueles homens, porque é assim que Deus opera. Orai pela paz da cidade, prestem culto ao Senhor, porque na paz da cidade você será abençoado e será liberto pelo poder e pela graça do Senhor. Você podia levantar uma das suas mãos e glorificar o Senhor hoje à noite e dizer: eu vou adorar, eu vou prestar culto ao Senhor, eu vou servir em adoração, não importa o tempo, não importa a hora, não importa a ocasião. O meu objetivo e o meu propósito maior é servir ao Senhor com alegria, conforme o salmista declarou: apresentai-vos a Ele com cânticos, servir ao Senhor com muita alegria, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Não é porque nós atravessamos um período de baixa, de crise, e alguns por tratamento do Senhor em nossa alma, em nossa vida, pelas escolhas que fizemos, é que você vai viver de qualquer maneira. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é um servo do Senhor, e você pode sim adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Não é pela tonalidade da voz, se está afinado ou não, se você está cantando certo, não é? Não é não, querido. Quando morava com o meu pai, foram diversas vezes, para não dizer centenas, que eu e os meninos, José e Alex, com a minha mãe, lá do quarto, nós ouvimos o meu pai lá na sala, com a harpa aberta, cantando os hinos da harpa e cultuando ao Senhor na sala. Diversas vezes, sozinho. O Alex gostava de dormir na sala, porque houve uma época em nossa família que a minha avó foi morar conosco. Hoje está com a tia Grace, sendo muito bem cuidada. Mas a vovó morava com a gente. Então, faltava um quarto. Eu dormia com o Josso num quarto e o Alex dormia com a minha avó no outro.
E era dura ali, porque a minha avó, ela tinha um baixo assim à noite, assim, que era dureza, roncava demais. E o Alex ia dormir na sala. Então, o Alex estava na sala, daqui a pouco chegava meu pai com a harpa e com a Bíblia. E ele estava lá. E meu pai, gente, até para dar aleluia, ele é desafinado. Canta que, olha, só Jesus. Eu não sei se os demônios saem, se é na unção ou se é na afinação. Às vezes eu acho que é na afinação, porque é ruim demais, ninguém aguenta. E meu pai chegou na sala em determinado dia e começou. E aí Alex, ô pai, estou dormindo, né? E aí ele disse, negócio é o seguinte, aqui é o lugar que eu canto e adoro o Senhor, primeiro que você, há muito tempo, você vai dormir no quarto, que lá que é o lugar, porque aqui eu vou adorar. E se você não quer participar do culto, chispa. Pronto, desafinado. Mas a alma afinada no diapasão celestial, que era o encanto e a maravilha. E lá papai adorava e cantava, porque a adoração, meu irmão, não escolhe lugar, não escolhe momento, não escolhe conveniência, não é porque tudo está muito bem. Deus disse, olha, procurai a paz da cidade, orai por ela. Você pode ter uma vida diferente, cheia da graça e do favor do Senhor, se você mergulhar na bênção e na paz daquilo que Deus tem para a sua vida, orando a Deus em favor daquilo que Deus pede ao seu coração. Você podia dizer aleluia hoje à noite. O Senhor também deu uma palavra àquele povo no versículo 8. Olha, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de luta, cuidado com os aproveitadores. Cuidado, não vos deixeis enganar. Tem muita gente com a capacidade enorme para ludibriar o nosso coração. Tem muita gente com um discurso de somebody love espiritual que leva você no bico, meu irmão. Tem muita gente, muito espertalhão na fé. Cuidado, não vos deixeis enganar. Provérbios, quando fala de alimento, diz assim, olha, a alma faminta, a alma farta, pisa os favos de mel, mas para o faminto, o amargo é doce. A pessoa que está com crise, com luta, qualquer oração serve. Se você levantar a mão para pedir um táxi para parar, e já põe a cabeça de baixo, que ele quer uma benção. Tudo serve, qualquer palavra é boa, qualquer pastor serve, como se não existisse um crivo bíblico. Ora, meu irmão, esse discurso que diz aí, olha, não devemos olhar para Deus, os homens são falhos, está amarrado, vencido no nome de Jesus. Essa justificativa para ter um padrão miserável na vida. Porque a Bíblia diz a respeito do ministro, se alguém almeja o ministério, episcopado, excelente obra almeja, que seja marido de uma mulher só, hospitaleiro, não dado ao vinho, sóbrio, não ganancioso, e a lista está lá. Se você quer seguir um homem de Deus, se você quer seguir uma igreja séria, então você olha lá, meu irmão, para não ser enganado. Ah não, hoje pastor Paulo H, casar ali, conversa fiada. Casou? Então, como disse um amigo meu esses dias atrás, olha, amém, estou feliz com você, mas lá no céu, nós vamos estar livres. Eu sei que alguns estão dizendo aí, possivelmente, graças a Deus. Mas aqui, meu irmão, respira fundo, pede a graça e sai que é sua, Tafarel. E não é de ninguém, é sua mesmo. Então, não vos deixe enganar. Não vos deixe enganar. Em hora de crise, de dificuldade, vão aparecer pessoas que vão dizer, não, é assim mesmo, pode deixar de lado, deixa para lá. Olha, isso aí, hoje é assim que a vida é, o que importa é ser feliz. Hoje não precisa, é negócio de dízimo, é coisa do Velho Testamento. Isso não, os pastores querem ficar ó, com o bolso cheio. Então, cuidado, meu irmão, para não ficar justificando situações na sua vida que vão dificultar e vão aqui complicar a sua cura. Para não dizer que vão te levar para o abismo. Por acaso, a Bíblia não diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo muda, mas Deus não muda.
Se lá atrás, meu irmão, nosso namoro era com... o pai sentava aqui ali porque era uma preocupação com a vida da filha, do filho. Hoje nós achamos que não tem que ser assim. Ora, Deus continua achando que o padrão é santo, sim senhor. Não importa o que o mundo diga. Então, cuidado, na época da crise, você não agarrar com aquele que fica só pondo palavra boa no seu coração para te seduzir. Então, diga para quem está pertinho de você, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, agarra com Ele. Pode ser difícil, mas você fica com Ele. Você pode ficar com Ele, fica pertinho dele que você não vai se decepcionar. Vamos para frente, gente. Versículo 10. Então veja, Deus diz: cuidado, não se permita ser enganado. Nessas épocas de dificuldade vão surgir muitas pessoas que desejam levá-lo para o abismo e vão fazê-lo com um discurso insidioso, com um discurso maléfico. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor. Veja, o que é que se pode fazer quando Deus determina um tempo? O que, meu irmão? O que? Deus chamou Abraão com 75 anos, ele deu uma promessa. Ela se cumpriu em Abraão com quantos anos? Quantos? Quantos? 100. 25 anos depois. O que é que Abraão fez durante 25 anos esperando a promessa? O que ele fez? Desacreditou? Deu de ombro? Abandonou o Senhor? Fez o quê? Olha, há um resumo lá em Atos. Vamos correr lá rapidinho? Capítulo 4. Eu acho lindo esse texto, Paulo falando sobre isso. Deixa marcado Jeremias, capítulo 4, versículo 18. Você vai ver a postura, Romanos, a postura de Abraão durante esse tempo. E Paulo dando testemunho a respeito da postura de Abraão, quando esperava o cumprimento da promessa. É claro, eu tenho a plena convicção de que Deus tem dado lindas e preciosas promessas à sua vida. Quem tem promessa aqui hoje à noite e pode levantar uma das suas mãos e dizer: aleluia, eu tenho promessa. Eu tenho promessa para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu tenho promessa para os meus filhos. Eu tenho promessa. Agora, meu irmão, uma coisa é você ter promessa, a outra é você esperar o tempo do cumprimento dela em sua vida. Deus diz naqueles dias: olha, 70 anos. 70 anos. Mas, Senhor, 70 anos eu tenho que orar. E se eu não sobreviver? Não tem problema. É 70 anos. Durante esse tempo você vai ficar fiel. Ainda que outros recebam a promessa, você vai ser fiel. Olha o que a Bíblia diz a respeito desse homem. Versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Será que alguém pode dizer aleluia hoje à noite? Será que alguém pode dizer glória a Deus hoje à noite? Olha, meu irmão, eu não sei o seu tempo. Pode ser que você viva hoje uma situação muito delicada e muito complicada. Isso não anula a promessa. Ter uma vida num período em dificuldade não anula a promessa dada. Enfrentar os seus dissabores não faz com que Deus prometeu seja tirado. A Bíblia diz no versículo 18, lá no final, conforme ficou registrado, existe uma promessa registrada a seu favor. Algo que Deus solenemente declarou.
Então como é que vai ser agora? A luta chegou. Olha só, Abraão sabia de tudo. 100 anos, perdeu vitalidade, o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Considerando tudo isso, diz a Bíblia, não duvidou, não foi incrédulo quanto ao que Deus prometeu. Você não vai duvidar, não vai ser incrédulo, a despeito do momento que você atravessa, minha irmã. Você não vai ser. A Bíblia diz, quanto ao que Deus prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo culto, oferecendo glória a Deus. Será que alguém aqui pode fortalecer a sua fé hoje à noite, glorificando o Senhor? Alguém pode se fortalecer pela fé, glorificando ao Senhor? Então, se você vai fazer isso, você podia levantar uma das suas mãos e dizer: glória a Deus, glória a Deus, o Senhor sabe de tudo, louvado seja o seu nome, louvado seja o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A dificuldade é grande, a luta é grande, mas eu vou glorificar o Pai, eu vou glorificar o Filho, eu vou glorificar o Espírito, eu vou fortalecer a minha vida pela fé, porque Deus prometeu, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Convicto absoluto. Será que tem gente assim aqui hoje à noite, que tem essa convicção, sabe que Deus pode fazer, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele é poderoso, Ele pode, e se você tem essa fé, você vai glorificar o Senhor onde você está? Faça isso, querido, dê um glória a Deus hoje à noite, dê um aleluia hoje à noite, fortaleça a sua vida, dizendo: Senhor, olha, tudo é contra, o meu marido não tem mais o mesmo vigor, eu não tenho mais a mesma compreensão, a nossa juventude foi, e há uma crise, mas eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor prometeu, e eu vou te glorificar. Eu tenho a certeza, o Senhor tem poder para mudar tudo. Deus disse àquele povo sofrido: olha, passados 70 anos, eu vos visitarei. Eu vos visitarei. Olha, receber a visita de muita gente tem o seu valor, o seu significado. Mas quando Deus diz que vai chegar em sua vida, em sua casa, e quando Ele chegar, tudo vai mudar. Então você tem que glorificar, e muito mesmo, meu irmão. Você tem que dizer: Deus prometeu que um dia Ele vai chegar, que um dia Ele vai chegar, cumprirei a minha promessa a vosso favor. Deus estava dizendo: minha filha, você está chorando, meu filho, você está aí apertado, mas deixa eu te dizer, essa luta tem prazo de validade, ela não é para sempre, ela não é num prazo indeterminado, são 70 anos, depois desse tempo, eu vou restaurar a sua sorte, vou visitá-los e vou abençoá-los. Eu quero glorificar o Senhor, porque a sua luta tem prazo de validade, meu irmão, estipulado pelo próprio Deus, não seu tempo, mas queira Deus que ela termine hoje à noite, no prazo que Ele estipulou já no passado, para te dar a vitória que você precisa, para dizer ao seu coração: meu filho, eu vou visitá-lo. Por certo, hoje à noite visita o seu coração, e você podia dizer: glória a Deus hoje à noite, querido. Um tempo determinado, um tempo que o próprio Deus estabelece. Por fim, versículo 11, um dos preferidos que tenho, que fala do amor cuidadoso do Senhor, desse Deus que cuida. Olha, na versão King James eu gosto demais, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Você podia olhar para quem está pertinho de você e dizer assim: olha, Deus conhece muito bem o seu caminho. Deus conhece os planos da sua vida. Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Há alguns anos atrás, cerca de 15 anos mais ou menos, quando eu estava ainda na Central, há cerca de 2 anos, ministrando, trabalhando, não como eu gostaria, mas servindo o Senhor,
Tudo que podia fazer, eu estava fazendo. E um dia o pastor Aguiar me chamou. O pastor Fernando era o pastor da igreja lá no Ouro Verde. Estava indo para Fortaleza. Eu fui pregar num dia lá a convite dele. E o desejo dele era que eu assumisse a igreja do Ouro Verde naqueles dias, 15, 16 anos atrás. O pastor Aguiar me chamou e disse: olha, a igreja lá do Ouro Verde, ela precisa de um pastor. O seu nome é um nome selecionado. Naquela época, estava muito feliz, demais, tinha ido pregar na igreja, fui olhar a região e dizia para o meu coração, fui com o Josi, dizia: olha, essa é a igreja que eu vou pastorear. Contava como um fato certo. Na multidão dos que queriam, eu estava na frente. Não tinha mais ninguém. Então o pastor Aguiar, em determinado dia, foi se reunir com a junta. E ele trouxe uma informação nova, dizendo: olha, nós temos um outro nome também, além do pastor Edmar, pastor Ednei. Então a junta ali teve uma conversa, não sei muito bem como foi, não sei se o pastor Fernando estava também no processo, não. Torcendo por mim. E aí, houve uma votação. Aí votaram, e no outro dia, a informação chegou para mim, dizendo: olha, infelizmente, você perdeu. Você perdeu. E eu voltei para casa aborrecido, injuriado. Porque não era só a questão do pastorado, eu dizia assim para mim: aquelas invejas que a gente tem, aquelas coisas que não é do Senhor. Como é que eu posso perder para o Dinei? Ele é ruim demais. Analisando o outro pastor, aquelas coisas carnais, entendeu? E eu fiquei com aquilo na minha alma. Não demorou muito tempo. Eu penso que uns 6 meses, o pastor Aguiar me chamou de novo. E me disse assim: existe uma igreja linda, extraordinária. E eu quero que você vá para lá. E eu disse: mas pastor, eu não posso, eu sou muito jovem, não tem jeito. Não, mas você vai para lá sim, senhor. Você vai para lá, sobre minha confiança, o povo vai te receber. Você vai ter as suas dificuldades, mas meu filho, é assim mesmo. Então eu disse: pastor, então eu vou para lá para ficar 1 ano, tá bom? 1 ano. E depois do 1 ano ficou 2. E quando ele veio falar comigo, eu disse: pastor, então eu não quero mais sair. Mas você precisa voltar. Não, não volto mais. Agora o senhor fala com a junta, e ele teve outra reunião com a junta, e ele veio falar comigo: você só sai se quiser, então eu não quero sair mais. Então foi assim. Mas eu fiquei com aquilo na minha alma. Perdi para o Dinei, estou no 9 euros, mas perdi para o cara. Pô, que negócio é esse? Como é que o senhor fala um negócio desse comigo? E um belo dia, um irmão que estava naquela reunião me contou como é que foi o negócio. Você sabe que tem um provérbio que diz assim: cuidado com o que você fala, porque um passarinho pode levar a sua mensagem ao ouvido de quem você falou. Provérbios, meu irmão, vai ler a Bíblia, entendeu? Então, esse passarinho veio me dizer: você sabe como foi? Eu falei: eu não sei, eu sei que eu perdi. Então disse assim: teve uma votação e você ganhou. Você ganhou. E era para ser nosso. Mas o pastor Aguiar disse: ele ganhou, mas não vai. E ele disse que eu perdi. Claro, ia dizer o quê? Então, sou grato ao Senhor, porque mesmo nos erros dos homens, Deus acerta. Eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Não fica chorando, meu irmão, quando as coisas acontecerem em sua vida, quando as perdas surgirem. Talvez você não compreenda na hora, mas Deus sabe o caminho que está traçando para a sua vida. Ele não tem contradição com o vosso respeito. Ele vai te levar no ponto exato da história. É por isso que o salmista, quando escreve o Salmo 23, me dá muito apreço ele dizer: leva-me mansamente a águas tranquilas. Deus conduz a nossa vida, às vezes de uma forma quase imperceptível, de uma forma silenciosa, você não sente, mas quando você abriu os olhos, você chegou a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Deus estava dizendo a esse povo: eu conheço esses planos todos, eu determinei a vosso respeito, planos para fazê-los prosperar no meio da luta.
Não são planos para causar dor, prejuízo, desconforto, planos para trazer esperança e um futuro melhor. Você podia glorificar o Senhor, porque toda essa luta, meu irmão, toda essa situação, é porque Deus tem a intenção de fazer com que você tenha um futuro melhor. Para que o seu coração seja dotado de esperança, para que você não viva essa vida mesquinha, pequena, podendo produzir tanto e tão longe da produção, tão longe do projeto divino. Então Deus vem chamar você. Não é assim que eu desejo. Você tem muito potencial. Foi para assim que eu te gerei. Você era assim, você tinha isso e você deixou tudo. Então agora eu vou tratar com você, vou limpar suas feridas, vou trocar suas roupas, vestes cansadas e sujas e vou te colocar vestes limpas. Vou te adornar com as minhas preciosidades. Vou colocar um perfume novo em você. Eu vou tratar de você. Eu vou te abençoar. O Senhor logo vai falando muito bem, e ele entra, e é interessante que o versículo 12, é tão lindo você ouvir Deus falar: olha, vocês vão me invocar, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. De quando em quando eu estou conversando com a minha esposa, falando, e Gabriel irrompe pelo meio: papai, como os filhos, mamãe, às vezes a Manu, e nós, menino, está vendo que eu estou conversando? Espera a sua vez, cara, dá licença. Quem é seu pai sem educação? Mas Deus diz: quando você me buscar, eu vou dar toda a minha atenção. Vos darei a minha atenção. Que Deus carinhoso é esse? Vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, e os conduzirei de volta, mudarei a vossa sorte. Por certo, tem alguém aqui hoje que deseja ser conduzido pelo Senhor aos braços da bênção, da vitória, que Deus mude a sorte, que Deus conduza. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Hoje à noite, em meio às lutas que estamos atravessando, se há algo que eu almejo, mais do que uma postura de ter uma vida adequada, mais do que tudo, eu desejo me encontrar com o Senhor, ser do meu amado, provar da sua fidelidade, chamá-lo e obter dele toda a atenção, buscá-lo e encontrá-lo, quando buscá-lo de todo o coração. Por certo, essa é a razão que me traz nessa noite a sua presença, o desejo de buscar a sua presença e de ouvir a sua voz e de ter a sua atenção. Isso pode acontecer com você nessa noite.